meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias e estarei acompanhando vocês nesta aula. E agora, acredito que você está entusiasmado e com uma vontade de aprender. E agora vamos descobrir qual o tema da nossa aula? Olha aí, aula 9, objeto de conhecimento, astronomia, gravitação e leis de Kepler, leis de Newton, astrobiologia, detalhamento, dinâmica, leis de Newton, aplicações das leis de Newton. Muito bem, agora que já estamos apresentados, vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre as aplicações das leis de Newton. Com base em quê? Que eu tenho a primeira, conhecida como a lei de Newton, que envolve a lei da inércia. A segunda, que é o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei, que envolve a ação e a reação. Vamos lá? Olha aí. Na dinâmica que representa as leis de Newton, temos uma imagem que agora você vai perceber que toda vez que eu falar da dinâmica, eu preciso de quê? Eu necessito conhecer essa causa. Eu tenho que saber por que eu estou amassando a lata. Se eu estiver amassando esta lata, eu preciso saber o porquê. Então, a dinâmica, ela vem descrever o movimento e agora sabendo que existe aí uma força aplicada. Muito bem. E agora nós temos o seguinte, olha aqui, na dinâmica envolvida aí as leis de Newton. Você tem aplicações. Na aula nós vamos estudar essas aplicações, porque você já sabe que temos essas leis que são os pilares da mecânica clássica. E esses pilares, você vai perceber também que ela é chamada de mecânica newtoniana, graças a Newton. Observa que eu tenho aí, as leis de Newton são os princípios fundamentais usados para identificar e também analisar. Você vai analisar o movimento, foi isso que eu falei para vocês. O que é a dinâmica? A dinâmica, ela vai estudar o movimento, agora eu quero saber a sua causa. E formam a base, ou seja, essa base eu tenho aí as três leis, que envolvem aí os pilares da mecânica clássica, também conhecida como a mecânica newtoniana. Muito bem, quando eu falo dessa mecânica, eu preciso também fazer alguns questionamentos para o nosso cotidiano. E eu tenho aqui uma convidada muito especial, que é a Cecília. Ela vem fazer um questionamento que muitas das vezes passa despercebido por nós, mas faz parte da física e faz parte do nosso cotidiano. Vamos convidar a Cecília para fazer esse questionamento. Vamos pensar. Por que quando um ônibus freia ou acelera, somos empurrados para frente ou para trás? Olha aí o nosso primeiro questionamento. A Cecília quer saber por que, quando eu acelero ou freio, ocorre esta situação. É devido à inércia, ou seja, a primeira lei. Como vocês já sabem, a primeira lei, a inércia é uma propriedade da matéria que ela quer resistir à mudança de velocidade. Toda vez que eu quero fazer uma mudança de velocidade, vai ocorrer o quê? Se eu estiver em repouso, eu quero continuar em repouso. Se eu estou em movimento retilíneo uniforme, eu quero continuar em movimento uniforme. Então, quando ela me pergunta se eu acelerar ou frear, o meu corpo tende a ir para frente ou para trás. Você tem outro questionamento, Cecília?
Por que precisamos utilizar o cinto de segurança quando estamos no carro? Muito bem, olha só esse questionamento da Cecília, que é uma aplicação da primeira lei de Newton, que quer dizer o seguinte: como nós percebemos, na primeira lei, eu tenho o seguinte, que tenho a inércia, e a inércia é o que? A propriedade que ela quer fazer o quê? A mudança da velocidade. Ou seja, se eu tenho um corpo em repouso, ele quer continuar em repouso. Se eu tenho um corpo que está em movimento, retilíneo uniforme, ele quer continuar. E quando eu coloco o cinto de segurança, é para a nossa, o nome já está dizendo, ó, cinto de segurança é para que quando aconteça um acidente com uma colisão, o corpo dessa pessoa não seja injetado, ou seja, não seja jogado para frente. Então, o objetivo dele é você ficar com segurança. Então, Cecília, você tem mais algum questionamento? Ou, se não, muito obrigada pela sua participação e vamos agora às leis de Newton, envolvendo aí as imagens. Vejam. Muito bem, olha só. Nas leis de Newton, como nós já percebemos, elas têm 3 leis, tá? Elas estão trocadas aí, mas você tem a primeira lei, que é a lei da inércia, como nós já vimos com a Cecília. O objetivo do cinto de segurança é fazer com que o corpo não seja injetado, né? Não seja jogado para fora. Já a segunda lei, você tem aí, na segunda lei, você tem a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, na segunda lei, que é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Na terceira lei, eu preciso de pares. Ou seja, temos aí na terceira lei, que é a imagem de uma bola sendo jogada na face do rapaz. Isso representa o quê? Que toda vez que eu tenho a terceira lei, toda ação corresponde a uma reação. E quando eu te pergunto, será que se eu puxar o meu cabelo, eu vou conseguir levantar? É porque a resposta, claro que não. Porque é só eu puxando. Mas se vier uma outra pessoa puxar o meu cabelo, aí sim. Aí você tem, na primeira lei, ela é chamada a lei da inércia. A segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. E a terceira, toda a ação corresponde a uma reação. Muito bem. E agora sim, vamos relembrar o que é a primeira lei. Vejam aí. A primeira lei é chamada de lei da inércia. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Aí você pode estar se perguntando, professora, não entendi muito bem o que é a lei da inércia. Você percebe que quando se fala da inércia, eu tenho a propriedade. Propriedade o quê? Propriedade da matéria que ela quer resistir, ou seja, ele não quer mudança nenhuma da velocidade. Se eu estou em repouso, eu quero continuar em repouso. Se eu estou em movimento, eu quero permanecer em movimento retilíneo uniforme. Essa é a nossa primeira lei. Toda vez que eu falo da primeira, eu lembro da inércia. Já na segunda lei, como vocês já fizeram e perceberam que envolve aí o princípio fundamental da dinâmica, que você tem aí 3 letras principais. O que significa a lei fundamental da dinâmica, que é conhecida como princípio fundamental da dinâmica? A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Ou seja, quando se fala mudança de movimento,
é proporcional à força motora. Você observa que eu estou falando aí da expressão matemática que envolve uma aceleração, que envolve essas três letras. Força resultante, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, não esqueçam, quando se fala da segunda lei, eu tenho princípio fundamental da dinâmica. Olha só a expressão. Quando se fala dessa situação, eu percebo o seguinte, que a aceleração, que é representada pela letra A, ela é diretamente proporcional à força. Veja lá, veja aí que a força resultante, ela é diretamente proporcional. Mas eu tenho uma massa, e essa massa, ela é inversamente proporcional. Então, percebam que eu tenho aí força resultante e aceleração. Lembram de quê? Dos vetores. Força resultante e aceleração, elas são grandezas vetoriais. Por isso que nós temos a seta em cima, né, das letras. Aí você tem força resultante, que é o módulo da força. No sistema internacional, o módulo da força, a sua unidade é N, ou quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. E o M é a massa do corpo. E a força resultante, como eu já disse, é dada em Newton. E a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Lembrando aí das nossas definições, nós vamos agora para a nossa aplicação. Vejam aí a nossa primeira. Olha lá. Determinar a aceleração de um corpo de massa de 2 quilogramas, sabendo que sobre ele atua uma força resultante horizontal de intensidade 10 newtons. Muito bem. Aí você tem aqui, ó, toda vez que eu estiver aplicando algo, eu tenho aqui, primeiro tenho que ler a questão, determinar a aceleração. Determinar a aceleração de um corpo, aí você vai colocar aqui os dados. Aí você tem, eu quero calcular a aceleração. Não sei. Tenho a massa 2 quilogramas, sabendo que sobre ele atua uma força resultante. Força resultante de 10 newtons. Muito bem. Aplicando a segunda lei de Newton, nós temos força resultante, agora vai ser em forma de escalar, não vamos colocar na forma vetorial. Força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Muito bem. Aí você tem aqui, ó. Vamos ver, olha aqui. Primeiro, eu tenho a grandeza vetorial. Força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Como eu quero escrever na grandeza escalar, você tem força resultante vai ser igual massa vezes a aceleração. Muito bem. E agora eu irei substituir os valores. Força resultante vale 10 vezes 2 vezes A. Quanto vale a massa? 2. E aqui já não é mais física, vai ser um cálculo matemático. Aí você tem 10 dividido por 2 é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Vejam aí que é uma aplicação envolvida com a segunda lei de Newton. Força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração.
essa daí foi a aplicação direta. Agora, vamos ver mais um exemplo que envolve a segunda lei. É uma expressão bem simples de aplicação direta. Vamos lá? Olha lá. Essa questão, você tem, no exemplo 2, um corpo com massa de 10 quilogramas é lançado sobre um plano horizontal liso. Vamos determinar o módulo da intensidade da força com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Primeiramente, o que eu vou fazer? Temos que ler essas questões e colocar o dado aí. Vamos lá, ler a questão e colocar o dado. Aí depois nós faremos o cálculo. Um corpo com massa de 10 quilogramas. Observa aqui que agora nós vamos usar, ou seja, vamos colocar os dados. Temos aqui, ó, dados. Eu tenho que a massa é 10 quilogramas, é lançado sobre um plano horizontal liso. Ele quer saber o quê? A intensidade da força, sendo que a aceleração vale muito fácil. Olha só, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, sendo que a minha força, você quer o quê? O que ele pede agora? Ele quer a intensidade da força. Vamos chamar de força resultante, ou em outros livros tem força F. Então, o importante aqui é que você perceba que eu tenho aí essas 3 grandezas. Depois que eu coloquei a massa, a aceleração e a força que eu procuro, vamos agora verificar esta solução. Olha lá. Vejam aí. Tenho que a força que eu procuro, a massa que eu tenho e a aceleração que é 2 metros por segundo ao quadrado. Para encontrar o valor da massa, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Vamos lá? Olha lá. Substituindo os valores encontrados pela segunda lei de Newton, a expressão bem simples, é uma equação que você vai utilizar sempre. Primeiro, ela está na forma de grandeza vetorial e agora eu vou reescrever na grandeza escalar. Força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Aí eu vou substituir os valores, massa e a aceleração. Logo, a força dada em módulo, eu quero saber quanto vale esta força. 10 vezes 2, 20 newtons. Encontramos aí a segunda lei. Perceberam que é só aplicação direta, pessoal? Agora, já no exemplo 3, quando eu necessito de mais uma grandeza, vamos verificar. Olha lá. No exemplo 3, prestem bem atenção o que vai acontecer com ele. No exemplo 3, aplica-se uma força de 40 newtons. A um corpo de massa M, o corpo desloca-se em linha reta, com velocidade que aumenta 20 metros por segundo, a cada 4 segundos. Qual o valor em quilograma da massa M? Observa aí, analisa e escreva esses dados. Primeiro, eu tenho aqui uma força nesses dados. A força vale 40. Um corpo de massa M, olha só, não temos o valor da massa M. Temos a interrogação. O corpo desloca-se em linha reta. Olha aqui, apareceu essa grandeza. A velocidade que aumenta
20 metros por segundo. E aí, vai ser o quê? Vai ser V. V ou ΔV. Vai ser igual a 20 metros por segundo. A cada 4 segundos, olha aí. Vamos chamar de ΔV aqui. 4 segundos. Só que ele quer a massa, pessoal. E agora? Se a segunda lei, temos força resultante, vai ser igual a massa vezes a aceleração. E agora, o que eu preciso encontrar aqui? Quem é que está faltando? Nós não temos quem? Também a aceleração. Para resolver esse tipo de exemplo, olha lá, preciso daqui, ó, da aceleração. E o que é aceleração? A aceleração é a grandeza física que mede a variação da velocidade de um móvel, ou seja, a velocidade de um móvel em função do tempo. Logo, eu tenho aqui que a aceleração vai ser aqui a variação da velocidade em função do tempo. Ok. Olha só, a aceleração será variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Lembrando que a velocidade vai ser quem? A variação. Velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Lembrando esta definição, eu poderei fazer a questão. Olha lá. Temos aqui os dados. F, 40 newtons, velocidade 20 metros por segundo, massa eu não tenho, mas tenho o tempo de 4 segundos. Aí temos, para encontrar o valor da massa, temos que aplicar a segunda lei de Newton. Mas a segunda lei é essa aqui, ó. Força é igual a massa vezes a aceleração. Só que eu não tenho aceleração, então eu encontro. Vejam aqui que nós podemos encontrar da seguinte forma. Para isso, precisamos primeiro calcular o valor da aceleração. Como a aceleração vai ser igual ao valor da variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, olha aqui. Temos ΔV dividido por ΔT e substituo os valores. Temos que a variação de velocidade é 20 e a variação do tempo é 4. Aí eu divido. 20 dividido por 4 equivale a 5 metros por segundo ao quadrado. Aí depois que eu encontro a aceleração, podemos encontrar os valores lá na equação, olha lá. Depois, não esqueçam, quando não vier a aceleração, eu faço dessa forma. Na equação da segunda lei, você tem, ó, força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Substituindo os valores, teremos F, 40, a massa, eu não sei quanto vale, a aceleração que eu acabei de encontrar é 5. Substituindo os valores, como já falei, aí agora eu resolvo, ó. 5 vezes m é igual a 40. Logo, temos massa, que eu procuro, 40 dividido por 5. Logo, quanto vale essa massa? M vale 8 quilogramas. Muito bem, encontrei, neste caso aqui, a massa que vale 8 quilogramas. Percebam que a expressão da segunda lei é esta que temos aí, força vai ser igual a massa vezes a aceleração. E temos também a terceira lei, que nós vimos também, vejam aí a terceira lei, que temos que a terceira lei da ação e reação. As forças surgem aos pares, olha lá. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, a ação, recebemos deste corpo
a mesma força, que é a reação, com o mesmo módulo e na mesma direção, porém com sentidos opostos. Observa comigo, toda a ação corresponde a uma reação. Toda vez que eu falar, ou vocês ouvirem falar da terceira lei, envolve aí ação e reação. Mas também acontece no nosso cotidiano. Quem nunca brigou com alguém aí disse, toda ação corresponde a uma reação. Ou seja, se alguém falou algo, aí veio a minha reação. Também acontece com o nosso cotidiano. Eu preciso, para brigar, eu preciso de uma outra pessoa. Brigando sozinha não tem. Por quê? A terceira lei quer dizer isso, que elas surgem aos pares. Eu não posso sozinha utilizar ação e reação. Ao aplicarmos essa força sobre um corpo da ação, recebemos desse corpo a mesma força, que é a reação, com o mesmo módulo e a mesma direção, porém com sentidos opostos. Observe comigo, olha lá, eu trouxe para vocês, olha aqui, relembrando, olha lá, primeira lei, você tem aqui, acontece também no universo. Um objeto só vai permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até uma força externa atuar sobre ele. Mas se não tiver essa força, toda vez, se eu não tiver uma força externa, ele continuará lá parado, ele vai continuar parado. Agora, a segunda lei, lembra lá, envolve o quê? A força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Aí você tem aqui, se eu tenho um impulso, você tem aqui, o impulso. Aí você observa aqui que eu preciso aqui do impulso, vou empurrar. E a terceira, olha lá, na terceira eu tenho duas forças que vão ser aos pares. Aí você tem uma força e a outra contrária. Observem que quando o objeto exerce uma força sobre o outro, o segundo objeto também exerce uma força sobre o primeiro. Logo, elas sempre virão aos pares. Aí você tem sempre que lembrar que eu preciso aí das leis de Newton, que elas regem aí a mecânica clássica, também conhecida como a mecânica newtoniana. Então, pessoal, isso que envolve essas leis. E essas aplicações que nós vimos hoje, que envolvem desde a lei da inércia, envolvendo também a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei, que envolve aí a ação e reação. E temos agora, vamos lá, vejam aí, lembrando novamente, olha só, primeira lei, se um corpo estiver parado, ele vai continuar parado. Na segunda, você tem força vai ser igual a massa vezes a aceleração. E a terceira, não esqueçam, elas sempre virão aos pares. E nunca nós não podemos utilizar somente um corpo. Sempre virão aos pares, como aparece aqui, Eu tenho um objeto, ele vai exercer uma força sobre o outro. Pessoal, e esta era a nossa atividade de hoje, que envolvia aí essas leis e suas aplicações. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e aplicado as nossas leis aí, que também servem para o nosso cotidiano. Por aqui eu finalizo e eu espero vocês em uma outra oportunidade.